Neste ano de 2022, a Terra quebrou um recorde, o dia mais curto já registrado nas últimas décadas. Mas peraí, como assim? O dia não deve durar sempre 24 horas, que é o tempo que a Terra leva para completar uma volta em torno de si mesma? Gente, curiosamente, não. Esse movimento é às vezes um pouco mais rápido e às vezes um pouco mais devagar. E isso já vem sendo percebido há séculos. Mas antes, é bom lembrar como a nossa vida diária está diretamente relacionada ao ciclo do Sol no céu. O tempo que a Terra leva para completar uma volta em torno de si mesma é chamado de dia sideral, de modo que uma estrela distante que esteja no ponto mais alto do céu em relação ao observador aqui na Terra levará esse período de tempo para retornar à mesma posição. No entanto, essa regra não vale quando nós consideramos que a estrela de referência é o Sol, a mais próxima da Terra. Isso é devido ao movimento orbital terrestre. O tempo necessário para o Sol ser observado 2 vezes seguidas no topo do céu é o que se chama de dia solar, que é o dia como a gente conhece cotidianamente, e ele é cerca de 4 minutos mais longo que o dia sideral. Um fato interessante de se notar é que o movimento de rotação terrestre pode durar em intervalos de tempo levemente diferentes dia após dia, e o movimento de uma bailarina nos ajuda a compreender isso. Enquanto ela está ali fazendo as suas piruetas, a sua velocidade de rotação muda, por exemplo, se ela abre ou fecha os braços ou as pernas. De modo bem simples, gente, quando as características de um corpo girante sofrem alterações, isso leva a uma mudança no movimento rotacional. No caso da Terra, inúmeros fatores estão relacionados a essas mudanças, como abalos sísmicos, formação ou derretimento de geleiras, movimentação dos fluidos no interior do planeta e ainda variações na força gravitacional entre a Terra e a Lua, por exemplo. Atualmente, a IERS é a responsável por medir constantemente o dia sideral e, com isso, calcular a duração do dia que nós usualmente conhecemos, o dia solar. Tomemos, por exemplo, o ano de 2021. O dia mais longo registrado foi 26 de abril, que teve duração de 24 horas mais 1 milésimo de segundo. Por outro lado, o mais curto foi 9 de julho, que ficou 1,46 milésimo de segundo abaixo das 24 horas. Desde a metade final do século passado, quando passaram a operar os relógios atômicos, que são os dispositivos de maior precisão que a gente tem para medir intervalos de tempo, o dia mais curto já registrado foi 29 de junho de 2022, que teve, olha lá, 1,59 milésimo de segundo menos que 24 horas. Quando se analisa a duração de todos os dias de determinado ano, percebe-se que alguns duraram 24 horas exatas, outros foram levemente mais longos e outros levemente mais curtos. Com isso, é possível calcular a duração média do dia para o período. Vamos ver o que vem acontecendo nos últimos anos? Olha aí, ó. De 2016 a 2019, o dia médio ficou acima das 24 horas, mas esse saldo positivo veio diminuindo gradativamente. Em 2020, o dia médio ficou na marca das 24 horas e em 2021 foi 0,18 milésimo de segundo abaixo do valor. Por outro lado, quando a gente analisa a tendência em um intervalo de tempo bem maior que as últimas décadas, nós sabemos que o nosso planeta vem sofrendo um decréscimo na velocidade de rotação, já que o período desse movimento aumenta a uma taxa média de alguns milésimos de segundo por século. Um fator que contribui com esse processo é a ocorrência das marés, um fenômeno famoso que é resultante da influência gravitacional da Lua e do Sol sobre a Terra. À medida, gente, que os oceanos e também em menor escala a própria crosta terrestre vão sofrendo mudanças na distribuição espacial por aqui, a rotação terrestre se reduz lenta e gradualmente. Agora, importante destacar que essa leve acelerada recente na rotação da Terra não significa que o tempo esteja passando mais rapidamente, gente. Primeiro, porque os nossos dias civis duram 24 horas marcadas no relógio, o que é controlado por meio de relógios atômicos que determinam o horário de referência mundial.
E segundo, que essas pequenas variações na rotação da Terra são muito pequenininhas para serem percebidas diariamente. Veja, elas são mais rápidas que um mero piscar de olhos, que geralmente dura mais de 100 milésimos de segundo.